Deus parece, e a gente é tentado a todo dia a conviver com essa frase. Faz sentido para você? A gente fala o evangelho sempre na perspectiva de que precisa fazer sentido, precisa que o quebra-cabeça precisa se encaixar. Então tudo tem que estar certinho, tudo tem que estar no lugar correto. Mas a grande verdade é que essa frase, e eu não gosto muito dela, pelo fato de que essa frase, ela fala muito mais a respeito de mim. Ela fala muito mais a respeito dos meus desejos. Ela fala muito mais a respeito da minha capacidade de aceitar as coisas que envolvem a minha vida. Faz sentido para você? Porque se não faz sentido para mim, eu não aceito. Se não faz sentido para mim, eu não concordo. Se não faz sentido para mim, eu coloco numa zona de desconforto. Se não faz sentido para mim, eu questiono. Se não faz sentido para mim, eu duvido. E se não faz sentido para mim, às vezes eu até rejeito. Eu rejeito. É sobre mim apenas, é sobre os meus desejos, sobre a minha capacidade de entender e de aceitar o que de fato está diante de mim. Fala da minha satisfação. E se isso não acontece, acaba não fazendo sentido para mim. Faz sentido para você? E viver sob essa perspectiva pode ser frustrante, principalmente para um discípulo verdadeiro de Jesus, para alguém que de fato quer viver propósito, para alguém de fato que quer viver os planos de Deus para a sua vida. Porque, gente, para um verdadeiro discípulo de Jesus, nem sempre as coisas vão fazer sentido. Para um verdadeiro discípulo de Jesus, a matemática do 2 mais 2, às vezes, Benhur, não vai ser 4. Tatais, quanto é que é 5 vezes 5? Tem certeza? Às vezes, para um discípulo de Jesus, isso não vai fazer sentido. Porque não é sobre fazer sentido, é sobre propósito. E sim, é sobre viver a vontade de Deus. Porque a vida de um verdadeiro discípulo, as coisas que às vezes acontecem na nossa vida, não fazem sentido nenhum. E Ageu, achou Ageu aí na Bíblia? Tatai, se eu te chamar aqui para abrir a Bíblia em Ageu, consegue? Ageu é uma mensagem que nos chama a atenção. Não apenas para nos confrontar, mas para nos despertar, para trazer a consciência de que nós precisamos possibilitar que a graça de Deus se manifeste na minha e na tua vida, trazendo despertamento. E, gente, vamos ver o que vai acontecer. Ageu capítulo 1, no versículo 2, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser construída. Depois, vamos deixar para depois, vamos viver aqui, o negócio que está fazendo sentido para mim nesse exato momento não é isso, ainda não é o tempo. Por isso a palavra do Senhor veio pelo profeta Ageu dizendo: acaso é o tempo de vocês morarem em casas luxuosas,
enquanto esse templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o caminho de vocês. Considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semeiam muito, mas colhem pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome de vocês. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Vocês põem uma roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. O profeta Ageu, ele está chamando e está despertando o povo exatamente para isso, para uma consciência. E o livro fala de um tempo vivenciado pelo povo de Deus, aonde eles saíram de um período de 70 anos, a qual eles viveram sob uma escravidão, sobre um jugo do reinado de Babilônia. Nabucodonosor, ele entra em Jerusalém, ele destrói tudo, destrói casa, destrói família, destrói relacionamentos, destrói até a capacidade do povo de acreditar em um Deus que pode todas as coisas na nossa vida. E destrói aquilo de mais sagrado para o povo judeu, que representava a graça, a bondade, a misericórdia e a presença de Deus, que era o templo do Senhor. Mas com graça e misericórdia, e a promessa de Deus se estabelece mais uma vez, então agora Deus liberta o povo novamente e começa um novo projeto, uma nova oportunidade. E o povo começa a viver a vida, e começa a viver as suas realidades, o seu dia a dia. E Deus desperta esse povo dizendo: olha só, tem alguma coisa errada que não está certa nesse negócio. O povo, ele esqueceu da grande promessa e da prioridade que Deus tinha na vida deles. Eles começam a viver na perspectiva de que as coisas deveriam fazer sentido mais propriamente na sua vida, porque eles começaram a viver na perspectiva daquilo que trazia satisfação, realizações. E o próprio Ageu fala sobre isso: vocês comem, vocês têm roupas, vocês bebem, vocês têm salário, a vida está tudo certo, tem feito sentido para vocês, e na verdade, nada de errado em relação a isso. Mas Ageu trouxe uma mensagem para o povo, muito mais do que simplesmente confrontar, mas é um convite para um despertar, para viver a realidade da sua vida na perspectiva e na ótica do propósito de Deus. Considerem o que tem acontecido com vocês. Deus está chamando a atenção para que nós possamos viver além de nós mesmos, gente. Além daquilo que eu posso tocar, além daquilo que eu posso ver. Porque por vezes parece que toda a nossa intencionalidade está na nossa satisfação, está nos nossos sonhos, nos nossos projetos, naquilo que de fato faz sentido para mim. E Deus está nos chamando para nos despertar. Porque não é só sobre beber um copo d'água enquanto eu tenho sede. Deus está dizendo que a gente precisa perceber o rio de água viva fluindo dentro de nós. Deus, Ele está nos despertando, não é simples fato de fazer uma oração. Mas Deus, Ele quer que nós venhamos a nos despertar e compreender aquilo que Ele fala,
tudo que vocês pedirem em oração, crendo, recebereis. É isso que Deus quer, que a gente eleve o nível um pouquinho. Não é sobre apenas ter a palavra de Deus como uma notificação no celular, mas viver na perspectiva do que o apóstolo Paulo fala aos romanos. A palavra é poder de Deus para a transformação daquele que crê. É sobre isso que Deus está falando. Ele não está falando simplesmente em vir a um culto e voltar para casa com um sentimento legal. Não é curtir o ambiente, não é viver num ATM, e não tem nada de errado nisso, mas o que Ele quer é nos despertar, é que eu tenha de fato a consciência de que Ele está aqui, de que a presença está aqui, de que a graça está aqui, de que a glória de Deus está aqui. E eu volte para casa não com o sentimento apenas de que aqui é um lugar legal, mas quando eu voltar para casa eu dizer, Deus falou comigo, eu me encontrei com Ele, Ele mudou a minha vida. Dá para dar um glória a Deus nisso aí? É isso que Deus quer, nos trazer convicções. Porque, meu amado irmão, a gente tem procurado isso. A gente parece-nos que nós somos tentados todos os dias para que as coisas façam sentido, de que as coisas se encaixem. Gente, não tem como. Não tem como. Não tem como viver sentido. Não tem como a vida fazer sentido, principalmente nessa perspectiva que nos apresenta, em que tudo tem que estar encaixadinho, diante de um Deus em que o apóstolo Paulo nos apresenta, meu presidente, a seguinte perspectiva diante de Deus: Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Como as coisas vão fazer sentido diante de um Deus assim? Como que as coisas vão fazer sentido se Deus se apresenta para mim e para você através da boca do profeta Isaías, dizendo assim: o teu caminho é bem pequenininho diante do meu, os teus pensamentos, surdo faz assim, ó, os teus pensamentos são assim diante do meu. Então Deus quer nos despertar, Deus quer nos chamar a atenção, e o profeta Ageu, ele traz alguns ensinamentos que com certeza, se aplicados na minha e na tua vida, vão fazer toda a diferença. E o primeiro ensinamento diante dessa realidade, diante desse despertamento de Deus para nós, é que a nossa prioridade deve estar acima da nossa realidade. Repita comigo: a minha prioridade, mas com força, a minha prioridade acima da minha realidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, ainda não chegou o tempo. Deus tinha uma perspectiva em relação ao desenvolver da vida do seu povo, e o desenvolver da vida do seu povo era se envolver com aquilo que era prioridade para Deus, e a prioridade para Deus era a reconstrução do templo, que estava em ruínas. Aí o povo diz assim: não é o tempo ainda de construir isso. Aqui ele começa a construir a sua casa, o seu LED, o seu espacinho gourmet, casa linda, maravilhosa. Aí Deus diz assim: gente, olha só, alguma coisa errada que não está certa nisso. Vocês estão envolvidos com a tua realidade
ao ponto de que essa realidade tem sufocado e tem desprezado aquilo que deve ser de fato prioridade. E é interessante que Deus diz assim: não, vocês estão errados por estarem construindo as casas de vocês. Não é isso que Deus falou. Deus falou assim: o errado é vocês desprezar a prioridade em detrimento à tua realidade. E nós somos tentados nisso, e Deus quer nos despertar, porque as nossas realidades não podem estar acima daquilo que é prioridade para Deus, e por vezes essa tem sido a nossa atitude. Nós nos envolvemos com as nossas coisas, com a nossa realidade. Por quê? A gente tem que construir a casa, não tem? A gente não tem que trabalhar? Tem. A gente não tem que estudar? Tem. A gente não tem que ganhar dinheiro? Tem. A gente não tem que namorar? Tem. Alguns têm que arrumar namorada? Tem também. E não tem nenhum problema em relação a isso, gente. O grande problema é que a prioridade tem sido esquecida. Aquilo que é prioridade tem sido esquecido muitas vezes. Basta a gente, de forma sincera e verdadeira, olhar para a nossa vida e ver aonde tu tem aplicado as tuas maiores energias. Aonde tem sido aplicado o teu maior esforço? Qual tem sido as tuas maiores lutas? Não é sobre as nossas coisas, gente. Essa expressão, ainda não é o tempo, parece que ela nos acompanha todo dia, porque Deus tem uma prioridade, Deus tem uma realidade, Deus quer fazer algo através da minha e da tua vida, mas parece-nos que esse negócio ainda não é o tempo. Se estabelece na nossa vida e cria raízes. Bom, e não tem nada de errado nisso. A grande questão é que a nossa realidade tem sufocado a prioridade de Deus na nossa vida. Frasezinha para o corte agora. Quem é que vai filmar aí? Toda a nossa realidade tem poder para destruir a nossa prioridade. Mas toda a nossa prioridade potencializa a nossa realidade. Tudo que nós vivemos como realidade, e essa realidade em desequilíbrio, vai destruir toda e qualquer prioridade. Mas toda a nossa prioridade em Deus vai potencializar a nossa realidade. Jesus olhou para os discípulos, dizendo assim: o que vocês estão preocupados com a realidade de vocês? Deixa eu dizer um negócio para vocês. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Coloca como prioridade o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. É que a gente é tentado, gente, a colocar a prioridade em segundo lugar. E quando isso acontece, as prioridades podem ser desconstruídas em nós. Quer ver? Me ajuda aqui, meu assessor. Me ajuda aqui. Já fica aqui já, para dançar aqui comigo. Fica aqui. As nossas realidades
as nossas coisas. E é o nosso dia a dia. A gente tem que estudar, a gente tem que casar, aqui. Já casou, né? Já casou. A gente tem que ganhar dinheiro, já tem também. A gente tem que construir a casa, a gente tem que, o que a gente tem? Cuidar da esposa, dos amigos, do culto, do carro, que mais aí, gente? Da casa, aí o que mais tem? E as nossas coisas, 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 e as nossas coisas. As nossas coisas, acima da prioridade de Deus, desconstrói. Quando nós colocamos as nossas coisas acima da prioridade de Deus, corremos o risco de passar por uma desconstrução terrível. Por isso que Deus diz assim: coloque em primeiro lugar as coisas, porque as coisas serão acrescentadas. Aí, lembra que eu falei que as coisas podem desconstruir a prioridade, mas a prioridade pode potencializar as nossas coisas? Prioridade. Coisas. As coisas estão aí. Me ajuda a juntar as coisas aqui agora, aqui, alguém aqui. Pega as coisas aqui. Pega as coisas. Dá as coisas ali para ele, tudo ali. Coloca as coisas aqui para ele. Aqui. Coloca as coisas aqui. Coloca aí as coisas. Onde é que tá as coisas aqui? Junta aqui para mim, mãe. Tu é mais magrinho. Olha aí. Dá uma complicadinha, né, gente? Vai se perdendo. Mas quando Deus diz assim, prioriza o reino, que as demais coisas serão acrescentadas, e quando nós priorizamos, as coisas são potencializadas. Olha aí. Agora aqui, olha só, prioridade. Aí tem o que? Ganhar dinheiro, tem o que? Cuidar da esposa, tem o que mais? Trabalho, tem mais o que? Tem mais o que? Arrumar uma namorada, não no caso dele, mas depois do teu. Faculdade, tua especialização, a tua pós-graduação, a tua graduação, a tua casa bonita, o teu carro bonito, tem mais? Teu iPhone 17, aqui, as tuas coisas, pega aqui as coisas, aqui, as coisas, olha aqui as coisas, olha aqui as coisas, olha aqui as coisas, olha que legal, não fica mais legal? Aqui, prioridade, coisas. Não se perde. Está aqui. Buscar em primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Tem que ter mais um espaçozinho aqui, para botar mais coisinhas, tudo direitinho. Vai lá, senta lá com as tuas coisas. Você entendeu? Buscar em primeiro o reino de Deus e aí todas estas coisas serão. Realidade sem prioridade sempre vai trazer frustração, gente. Assim diz o Senhor a este povo. O povo diz: não é tempo de construir a casa do Senhor.
Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo: vocês dizem que não é o tempo, por isso vocês comem e estão sempre com fome, bebem e estão sempre com sede, colocam roupa e estão sempre com frio, recebem até salário, tem provisão, mas é como num saco furado. E aí às vezes a gente não entende porque a vida está assim, então... Mas nessa noite Deus quer nos despertar. Deus quer fazer com que venhamos a ter esse despertamento, gente. Para que a gente possa entender qual de fato é a prioridade. Mas a prioridade vai potencializar a nossa realidade. Quando de fato nós temos uma prioridade estabelecida no nosso coração, em que as coisas deixam de fazer sentido, mas se tornam propósito, olha só, fala a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zadaque, como sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês veem agora, por acaso não é nada sobre os olhos de vocês, mas agora o Senhor diz: seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, porque assim o Senhor te diz: trabalhem, porque eu estou com vocês. E essa casa que vocês olham e dizem, não é nada diante da primeira casa, eu digo para vocês, a glória dela será maior do que a primeira. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E olha só, minha é a prata, meu é o ouro, assim diz o Senhor dos Exércitos. Glória deste novo templo será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, porque neste lugar darei paz, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, meu amado irmão, não é sobre fazer sentido na tua vida, não é sobre as tuas realidades. Tem sido isso que tem nos roubado tempo, tem sido isso que tem nos roubado a nossa prioridade em Deus. Assuma a prioridade de Deus para a tua vida, para que você possa viver de fato potencialidades das quais só vive quem prioriza o reino de Deus. Porque quem não prioriza aquilo que deve ser priorizado nunca terá a provisão de Deus, nunca terá a graça de ser acrescentado em Deus. Ou vocês vão ficar se envolvendo com as coisas do dia a dia. E, gente, não tem nenhum problema com as coisas. O problema é quando as coisas estão acima da prioridade de Deus para a tua vida. Não há tempo, ainda não é o tempo. Deus está dizendo para propulsão hoje. Hoje é o tempo. Agora é o tempo. Mas a minha faculdade, deixa a tua faculdade com Deus. Mas o meu relacionamento, deixa com Deus. Mas a minha projeção, a minha perspectiva de sucesso, deixa com Deus. Vamos construir a casa de Deus. Vamos construir os valores de Deus. Amém? Qual tem sido a prioridade de Deus para a tua vida?
que Deus tinha te apresentado. Eu estava numa conferência na cidade de Criciúma. Eu fiz um pedido e eu disse assim: gente, eu preciso traduzir a Bíblia do Antigo Testamento até 2033, então eu tenho 8 anos para isso. Hoje eu estou com 2 polos apenas de tradução, eu preciso montar mais 3 polos. Eu preciso de missionários, eu preciso de uma intérprete e 2 surdas. Eu vi que 2 surdas vieram na frente e uma intérprete veio para frente. Eu disse assim, deve ser aquele momento de emoção, né, que a gente está ali. O evento terminou no sábado. Na quarta-feira, a menina me liga, dizendo: Alex, olha só, queria falar contigo, porque eu pedi demissão do meu trabalho. Como assim tu pediu demissão do teu trabalho? Tu pediu demissão do teu trabalho? Pedi. Tu não disse que estava precisando de... Gente, imagina como eu fiquei. Como eu fiquei. Como assim, mulher? Tu pediu... Aí eu me desesperei. Aí, orando sobre isso, Deus me veio com uma mensagem. Não é essa a mensagem que Deus falou? Envie trabalhadores para a obra? Essas 3 surdas, uma trabalhava no RH de um hospital de Criciúma, ela deixou também esse RH para ser tradutora da Bíblia. Ela trabalhou tanto tempo e deixou, e eu fiquei preocupado. Deus, como assim, Deus? Como assim agora? Olha a minha responsabilidade, 3 jovens. Uma tem 26, outra tem 32 e uma tem 29 anos. Eu não sei o que aconteceu, só que Deus levantou empresários e disseram assim: enquanto a Bíblia estiver sendo traduzida, eu vou sustentar essas 3. Eu não estou motivando você a deixar o teu trabalho, tá? Mas eu quero que tu tenha a tua consciência despertada, de que quando a prioridade de Deus se estabelece, as coisas são acrescentadas na nossa vida. E eu não sei o que Deus vai fazer com a tua vida, eu não sei o que Deus está projetando para a tua vida, eu não sei o que Deus está... Mas eu acho que é legal nós falar sobre isso também, né, Isma? E se Deus quiser fazer da tua vida algo extraordinário aqui? E se Deus te quiser fazer algo que tu nem possa imaginar na tua vida? Porque às vezes nós temos a tendência, por nos envolver com as coisas, nos falta capacidade de entender que Deus é poderoso para fazer muita coisa. Porque eles estavam envolvidos com a construção das suas casas, com as suas coisas, e eles olhavam para a construção do templo, dizendo que era algo simples, que é algo minimalista. Não, é minimalista. Aí Deus disse assim: a glória será maior do que a primeira. E se Deus decidir hoje te abençoar? E se Deus te decidir hoje te enviar? E se Deus decidir hoje dizer assim: é hoje, Michael. É hoje. Não passa de hoje. Ah, mas ainda não é o tempo, eu tenho... Não, e se for hoje? Qual a tua resposta para o Senhor? Vamos ficar de pé?
Mas não faz sentido para mim isso. Viver essa vida assim meio, não faz sentido. Será? 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 Não faz sentido. Não faz sentido. Nos ajuda.